Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Bruno, canal Dala, e venho aqui para falar com vocês sobre investimentos, sobre fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou comentar aqui com vocês, falar com vocês aqui mitos e verdades sobre os fundos de investimento, tá? Primeiramente, gostaria de pedir o seu like, né? Para poder divulgar esse canal. O YouTube, uma das armas do YouTube é o like, né? Para você é de graça, mas para mim me ajuda bastante. Então, por favor, deixa o gostei se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Aqui a gente bate papo aí sobre fundos imobiliários. E compartilha aí com os amigos e deixa no comentário aí o que você está achando do vídeo. Estou começando agora e qualquer comentário aí é bem-vindo, tá bom? Então, assim, o que é fundo imobiliário? Fundo imobiliário são um grupo que investe, né, pode investir em galpões, né? Tem os fundos de tijolo, tem fundo de papel. Os de tijolo são os galpões, shoppings, hospitais, né? Que tem aquelas prédios físicos, e os de papel são aqueles fundos que investem em dívidas, né, empréstimos para essa parte de construção. E tem alguns outros fundos, né? Tem fundo misto, tem fundo que investe em fundos. Então, assim, isso é o fundo imobiliário. E tem mitos e verdades que as pessoas acham, né, que é uma verdade e às vezes não é, tá? Então, assim, falando de um deles, é que os FIIs são renda fixa. Muita gente acha que FIIs é um tipo de renda fixa por causa dos rendimentos mensais, porém não. O FIIs ele tem um capital de um grupo de investidores e eles funcionam de forma semelhante a algum fundo de investimento, né? Ou seja, você tem vários participantes investindo naquela propriedade, e cada um está querendo lucro. E além disso, o preço do ativo pode variar, né? Tanto para cima quanto para baixo. E se você decidir sair no momento errado, você pode estar entrando no prejuízo. Então, assim, não é uma renda fixa, tá? É uma renda variável, igual a ação. E uma renda variável é igual a uma ação, e ainda é uma renda de risco, né? Como eu te falei, se você sair no momento errado, por exemplo, você investiu R$1.000 e os seus ativos entrarem em queda, e você vê lá na sua conta lá da corretora que está com R$900, isso é um perigo, porque muita gente pensa, isso aqui não serve para mim, e vende e sai no prejuízo. Mas você tem que pensar sempre a longo prazo, tá? Outro mito e verdade é que FIIs não pagam imposto de renda. Isso aí é verdade. Isso é uma das vantagens dos fundos imobiliários, que é que você tem uma renda mensal e os dividendos que são pagos ali aos acionistas é isento de imposto de renda, tá? Então, assim, mesmo a renda mensal sendo isenta, os investidores têm que relatar os ganhos, né, nas declarações, mas assim, não vai ser cobrado nada pelo valor que você está recebendo, você só tem que declarar. Ou seja, você não vai pagar, mas você tem que avisar o governo, tá, que você está tendo aquela renda mensal, tá? E outra coisa que aí sim entra na parte de pagar o imposto é caso você realize uma venda de um fundo imobiliário e você obtenha o lucro. Então vamos dar um exemplo aqui: você fez um investimento com R$1.000, os seus fundos tiveram uma valorização, você vendeu ele a R$1.500. Esses R$500 que você teve de lucro sobre a venda, aí sim você vai ter que pagar imposto de renda sobre ele, tá? Porém, nos seus dividendos não, você não vai ter que pagar, tá? Isso daí que muitas pessoas acabam confundindo um pouco, né? Acho que por você tem que pagar numa venda, quando você tiver lucro, acha que os dividendos são lucro, você tem que pagar imposto. E não, você não tem que pagar. Isso aí é isento de imposto de renda, tá? Outro mito que as pessoas acham é que é impossível investir em fundo imobiliário
com 20 reais, com 10 reais. Isso sim é verdade, é possível sim. Tem fundo hoje aí na casa de 7,80. Então assim, você pode sim começar com pouco, tá? Você pode ser dono de um, pode ser um sócio de um grande shopping, de um hospital, investindo 7 reais, né? Assim, certo que para você que pensa numa renda mensal, seria quanto mais você investir, melhor. Mas eu, por exemplo, estou indo para o terceiro mês, eu vou investir 130, 140 reais, tá? Porque tem uma meta maior para poder investir mais dinheiro, porém no momento eu posso só investir esse valor. Então, assim, se eu quisesse começar com 20 reais eu poderia, tá? Mas eu optei por começar por acima de 100. Mas, sim, você com 20, com 10 reais, você consegue investir sim nos fundos imobiliários. Claro que você tem que estudar qual fundo você vai entrar, qual fundo você vai escolher. Não ir naquele efeito manada onde há muitos vídeos no YouTube aparecem, você acaba indo. Você tem que realmente ler, estudar e ter consciência do que você está fazendo, tá? Outro mito e verdade é gestor não faz diferença. Cara, isso daí é muito falso, porque se você, do mesmo jeito que você tem um funcionário que é bem qualificado, está empenhado em te dar benefícios na sua empresa, você tem aqueles que também não estão tão empenhados e estão lá, né, e acabam fazendo besteira. Então sim, gestor sim faz a diferença. É bom, mesmo que você não conheça, não saiba o histórico, é bom você estar acompanhando, porque tem os relatórios dos diretores todos os meses. É bom você dar uma acompanhada, dar uma lida, ver se os números estão crescendo ou estão estagnados, entendeu? Tentar ver a opinião dos outros para você formar a sua opinião. Mas o gestor sim faz toda a diferença no fundo imobiliário. Não adianta você ter um gestor que não lhe traz confiança para poder gerir um fundo e você tá lá investindo todo mês nele, e de uma hora para outra essa corda vai pocar e você vai acabar caindo junto com o fundo, tá? Então assim, esses profissionais financeiros, eles gerenciam, né, com certeza para gerar lucro, né? E tem gente supervisionando eles, os acionistas, mas mesmo assim, gestor sim faz a diferença na hora de você tomar sua decisão, tá? Outro mito e verdade: consigo viver de renda apenas com FIIs. Isso daí é verdade sim, porque tipo, embora a transição de viver renda só com FIIs e entre viver só com FIIs e com um salário que você tem ali todo mês, é um caminho bem árduo, bem longo, tá? Não é de uma hora para outra. Muitas pessoas que investem hoje na bolsa não nasceram em berço de ouro, então você tem que conquistar migalha por migalha, mas tem muitos casos de gente com 10 anos aí recebendo mais de um salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, investindo em FIIs. Ou seja, eles abdicaram um pouco da sua renda mensal durante alguns anos, pensando no seu futuro. E esse também é um pensamento que eu tenho, né, de alcançar minha aposentadoria daqui a 20, 30 anos, tendo uma renda mensal em fundos imobiliários e ações, tá? Eu estou pensando ao longo prazo, com certeza, porque eu ainda tenho uma caminhada, né? Eu trabalhei por 10 anos, então eu tenho que no mínimo trabalhar por mais 24 ou 25 anos, mas eu pretendo já fazer o meu pé de meia, né? Eu quero daqui a 20, 25 anos estar recebendo 3 vezes um salário mínimo, tá? 3 mil a 4 mil reais, pensando nos dias de hoje. Mas sim, no futuro eu posso viver de renda, tanto que todos os meses, mais ou menos assim, entre 0,8% a 1,5% é repassado para os acionistas. Se você tem uma boa gestão ali de fundos, né? Então você consegue ter uma renda. Hoje a minha renda é pouca. Eu tenho investido R$230 em fundos e eu recebo R$2. Mas isso não me abala, estou começando agora. Estou pensando daqui a, quem sabe, 10 anos eu posso estar recebendo, sei lá, uns R$600 ou R$1.000 em fundos. É a minha meta pessoal, e vamos tentar alcançar, tá? E assim, pensando assim, quanto que é necessário para poder você viver de renda de fundos, a conta mais ou menos é essa. Não tem como prever o futuro, mas se você tirar como base que você está recebendo aí 1% ao mês,
a sua carteira de fundos, né? Se você tiver 10 mil reais, você vai receber 1.000, tá? 100 mil reais no caso. E assim, então assim, tirando como base, se você estiver investindo lá 10 mil reais e você receber 1% dele, você vai lá estar recebendo 100 reais, correto? 100 mil, será que você não consegue alcançar não? Em 10, 20 anos? Em 10 anos mais ou menos, 100 mil você vai estar recebendo 1.000 reais. Então assim, quanto que é necessário depende também do seu esforço durante os meses e também do patamar que você quer chegar, né? Acho que com 3 mil reais eu consigo viver tranquilamente um mês. Então você se esforce e junte 300 mil reais durante 20 anos. Não, acho que pra mim seria ideal 5 mil. O que eu posso fazer para poder chegar nesses 5 mil? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então assim, a gente não consegue prever o futuro, como eu falei, mas hoje, nos dias de hoje, pelo menos 1% do dividendo, creio que muitas carteiras conseguem atingir, tá? E mais uma questionamento, né, de se é verdadeiro ou falso, é que investir em FIIs é alto risco. E assim, na minha humilde opinião, isso aí é falso, né? Mas assim, como qualquer investimento, investir em FIIs tem um grau de risco, embora assim, não tão alto, né? Porque, exemplo, a ação, às vezes uma ação, exemplo, uma ação privada americana, muito tempo ficou num patamar, de repente ela, né, aconteceu alguma coisa com ela lá, né, descobriu que ela estava começando a dar calote e a ação dela de repente foi para R$2. Isso é muito difícil de acontecer com fundos imobiliários, tá? Porque tem uma liquidez gigantesca, né? Tem alavancagem, né? Tem a informação, tem gestores, e muitos dos fundos às vezes não tem só um ativo. Exemplo, você pega um galpão logístico, às vezes ele tem 10, 12, 20 galpões logísticos, pode ter dado problema com um, mas ele tem outros para poder suprir. Então assim, os fundos não é tão alto risco assim, tá? Tá certo que tem alguns fundos novos, mas aí você tem que olhar, analisar. Quanto tempo tem esse fundo? Qual que é o tamanho dele? Né? Qual que é o P sobre VP dele? Quanto dividend yield ele está pagando? Por que está pagando tão alto assim se ele tem um caixa baixo? Então você tem que analisar os riscos, você tem que estudar, tá? Mas a maioria dos casos os benefícios superam os riscos, né? Pelo menos assim, é a minha opinião. Mesmo os riscos sendo inevitáveis, né? Assim, a gente não consegue, como eu falei, a gente não consegue prever o futuro, tá? Mas se você estudar direitinho, se você tiver uma boa diversificação na carteira, isso daí não vai ser muito empecilho, porque o mercado é volátil e às vezes as coisas estão indo bem num mês, às vezes as coisas não estão indo tão bem no outro. Se você tiver a carteira diversificada, você consegue pular isso aí, tá? Então assim, isso aí é o meu pensamento sobre mitos e verdades, tá? Como eu já falei para vocês, estou começando agora, comecei a gravar agora pela tela do meu computador, né? Tava conversando com vocês, mas fazendo vídeos pelo meu celular. Porém, infelizmente aconteceu uma coisa desagradável, fui assaltado hoje, roubaram meu celular e eu tive que aprender aqui a gravar pelo notebook, tá? Então assim, vamos lá. Eu comecei há 3 meses. Os fundos imobiliários e ações hoje estão em queda, gente. Não tem jeito, o mercado tá um pouco inclinado à queda por causa de troca de governo, né, insegurança de mercado, essas coisas e tudo mais. Então assim, hoje meu patrimônio caiu 8%, mas isso aqui não me preocupa. Como eu falei, o mercado sobe e desce e eu estou pensando sempre a longo prazo. Então a composição da minha carteira, como eu já falei para vocês várias vezes, eu tenho uma ação de Copel. A ação eu vou comprar referente à quantidade de dividendos que eu recebo. Mês passado eu recebi R$2, então eu inteirei e comprei um Copel. Esse próximo mês de março provavelmente eu vou comprar outro Copel inteirando no meu próprio bolso, tá? Porque eu recebi R$2 no mês de março. Esse Copel aqui na verdade é referente a janeiro, né? Aí eu recebi 33 centavos, mas eu inteirei aqui. No mês de fevereiro já recebi R$2 e pouco.
então vou comprar mais uma ação de Copel. Fundos imobiliários eu tenho Kizu 11, tá? Tem uma cota só. Tem uma REC-R 11, tem uma cota só também. VGHF 11, é um fundo misto, tenho 6 cotas. VGIR 11, fundo de papel, tenho 3 cotas. Vino 11, tem 2 cotas. Esse mês de março eu pretendo entrar com mais um fundo, vou fechar o meu pacote com 6 por enquanto, tá? Tô de olho também em um Fiagro para poder fazer uma diversificação na minha carteira. Vou ter 6 fundos e pelo menos 2 Fiagros. CDB, tenho R$100 no CDB. Investi porque sobrou um dinheiro depois de eu ter pago todas as minhas contas e eu ainda tenho conta para pagar. Agora eu vou ter que me preocupar com um celular novo. O meu carro infelizmente deu problema, então assim, essas coisas são coisas inevitáveis que infelizmente não tem hora certa para acontecer e eu vou ter que ver o que eu vou fazer nos próximos meses. Mas essa aqui é a composição da minha carteira. Tenho 33% em fundo de papel, CDB 27%, fundo de tijolo 22%, fundo misto 14% e ação utilidade pública 1%, tá? Olhando aqui por segmento, vamos olhar por ativo, né? Vino 11 está com 22%, REC-R11, REC-R 11, 22%, VGHF 11, 14%. Eu vou tentar equilibrar isso daqui, tá? Eu quero pelo menos 15%, não quero deixar passar de 20% meus ativos, mas como minha carteira ainda é baixa, né? Qualquer movimento que eu fizer, ele acaba jogando os fundos lá para cima, né? Igual eu comprei um REC-R 11, já foi para 22%. Então assim, qualquer ativo que eu comprar já vai mexer muito na minha carteira, porque minha carteira é baixa. Mas isso aí não tem problema. Então, vou mostrar para vocês aqui os proventos, né, os dividendos que eu recebi. Aqui já está contando com o mês atual, do mês de março, eu acredito. Estava zerado, né? Mas no mês de fevereiro eu recebi 2,27, tá? 2,27 de dividendos. Como eu falei, no mês de janeiro eu recebi 33 centavos. Porque no mês de dezembro eu comprei 3 cotas só para fazer um teste e eu gostei e estou continuando desde já. Então é isso aí, galera. Isso aqui, mais uma vez, os FIIs que eu tenho. Se você gostou de conteúdo até aqui, deixa o like, deixa nos comentários se você tem algum desses fundos imobiliários. Se você concorda com o que eu falei sobre mitos e verdades aí dos fundos. E não esqueça de curtir, isso me ajuda bastante, tá bom? Valeu, falou!